Será acatada a solicitação de Vossa Excelência e, dando continuidade às comunicações de liderança, convido o deputado Jonas Donizete pelo tempo de 8 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, eu quero também me posicionar quanto a essa questão do kit da homofobia. A Dilma falou uma seguinte frase: eu não aceito propaganda de opções sexuais. Eu quero aqui cumprimentar a presidenta Dilma. Eu acho que foi uma decisão que não deve ter sido fácil para ela, mas houve um grande movimento nessa casa, mostrando que existe uma diferença muito grande entre você respeitar a diferença e você incentivar aquele comportamento. Então, vários deputados dessa casa, eu como cristão que sou também, me envolvi nessa discussão. Eu acho que nós precisamos sim construir uma sociedade onde haja menos violência, mas eu acho que nós não precisamos usar o dinheiro público em questões de publicações para fomentar essas coisas de opções sexuais. Acho que a presidenta Dilma foi muito feliz em tomar a decisão que tomou. Os nossos jovens, os adolescentes, estão num período de formação de caráter, de personalidade. E qualquer incentivo, qualquer mensagem que é passada de uma forma diferente do que seria o adequado, pode sim influenciar no comportamento daquela criança, daquele adolescente. Nós precisamos sim, no nosso país, de escolas mais bem aparelhadas. Nós precisamos sim, no nosso país, de professores, de professoras com melhor remuneração, de salas com menos aluno na sala de aula, para que o professor, a professora, possa dar uma aula acompanhando a individualidade de cada aluno. Ou seja, a gente precisa de uma educação de melhor qualidade. E precisamos sim combater a questão do bullying escolar. Essa questão do bullying, nós já tivemos recentemente aí uma tragédia que aconteceu no estado do Rio de Janeiro. Isso tomou a dimensão nacional, mas no dia a dia, quantas e quantas situações que acontecem, que às vezes não tem essa mesma repercussão, mas que acaba afetando também o emocional da criança. E isso faz com que a criança também se desequilibre nas notas, no rendimento escolar. Então, acho que valeu a movimentação de vários deputados, independente da questão da crença religiosa, mas eu acredito que nós temos coisas mais importantes para tratar. E se for passar uma mensagem para que exista respeito nessa área, eu acho que pode ser uma mensagem que seja passada sem trazer também um incentivo para essa questão. Então esse é o primeiro assunto que eu gostaria de abordar e deixar aqui a minha opinião favorável a essa decisão que o governo tomou. A gente está vendo agora que está se avaliando a questão do dinheiro que foi gasto. Eu acho que isso aí é um outro momento. Agora, o principal é ter brecado a questão da distribuição dessas cartilhas, porque se evita um mal que ela poderia causar. Eu acho que tem tanta coisa, tantos incentivos de questão pedagógica, de material pedagógico que nós precisamos dar para os nossos jovens, para os nossos estudantes. Essa questão poderia ficar restrita a um programa de palestras, alguém da parte psicológica, da parte de coordenação pedagógica, que poderia levar essa palavra na escola, para os jovens, para os adolescentes, para tentar diminuir essa questão do preconceito. Mas uma coisa bem feita, feita de forma adequada, com material devidamente preparado. A outra questão que eu quero falar é uma questão que infelizmente, mexe muito com a questão da política, que é a questão da corrupção. O nosso povo já não suporta mais tamanha desfaçatez. E a política é uma arte nobre quando ela é usada com o fim de resolver os problemas da população. Mas infelizmente, eu digo infelizmente porque isso para mim é algo muito duro, mas existem pessoas que misturam a política com questão de um proveito próprio. A pessoa não entra na política pensando o que eu vou fazer para o meu semelhante, e sim aquilo que ela quer fazer para ela própria, se aproveitar daquele cargo político.
E nessa esteira, eu protocolei nessa casa, assim que entrei, um projeto que acaba com a questão do sigilo de justiça em casos de peculato, em casos de crime contra o patrimônio público. Eu acredito que nós precisamos mostrar para a população, porque nós sabemos que muitas vezes a justiça não é feita. Nós sabemos que nós temos um ordenamento jurídico, que as coisas vão se arrastando, os processos não são julgados e muitas vezes a justiça não é aplicada. Então, você acabando com o segredo de justiça, o que é o segredo de justiça? Não pode saber do que se trata o processo. Fica protegido pela lei no segredo de justiça. Eu acho que esses casos aplicados num problema que envolve vara de família, num problema que envolve questões da vida pessoal, ainda nós podemos entender essa proteção que a lei dá, porque muitas vezes envolve questões familiares, envolve questões de filhos. Então essas coisas a lei está certa quando ela traz um certo sigilo, mas quando a pessoa se apropria do dinheiro público, que é algo mais do que evidente, e depois ela recorre a esta figura do segredo de justiça, para que aquele fato não seja noticiado pela imprensa, para que aquele fato não seja vinculado, ela está usando um artifício da lei para se esconder, e essa mesma pessoa depois se beneficia disso, porque a partir do momento que o povo não tem acesso à informação, e o nosso povo, se fosse melhor informado, poderia votar também com mais clareza, escolher os seus representantes com mais clareza. Infelizmente isso muitas vezes não acontece. Então eu protocolei nessa casa, sei que vai ser uma discussão difícil, porque sei que esse parlamento envolve muitas formas, muitos pensamentos diferentes, mas eu quero colocar aqui o meu pensamento. Eu acho que o cidadão, quando cuida do dinheiro público, ele tem que ter um zelo redobrado. E já chega, já basta. A população, nós estamos cansados de ver, país afora, escândalos e mais escândalos, envolvendo corrupção, envolvendo roubo do dinheiro público. Então essas pessoas, se muitas vezes elas não podem pagar, ou não, a justiça não consegue efetivar a pena para que ela seja presa, pague e devolva o dinheiro que se apropriou dele, que é um dinheiro do povo, pelo menos, se nós aprovarmos essa lei, ela vai ter já o julgamento público. As pessoas terão conhecimento de que aquela pessoa cometeu um crime contra o erário público. Então esse projeto é um projeto que eu vou me debruçar para que ele se torne uma lei, para que quem roubou o dinheiro público não fique se escondendo atrás de segredo de justiça, e sim que tenha o seu nome revelado, para que a população saiba e para que essa pessoa possa, como existe em outros países, tem casos que às vezes a pessoa chega até o cúmulo do suicídio, por uma vergonha pública por ter se apropriado do dinheiro que era do povo. Infelizmente nós não temos essa conceituação. Nós temos aqui, às vezes a pessoa faz o que faz, rouba o dinheiro público e ainda muitas vezes dá risada na cara da população. Eu acho que nós temos o dever, nesse Congresso, de discutir, de debater e de fazer leis, para que as pessoas pensem em entrar na política, para melhorar a vida da comunidade, não para se apropriar da política em benefício próprio. Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados.